boa noite. A Polícia Civil está à procura de 2 homens envolvidos na morte de um idoso durante um assalto. O crime foi nesta quinta-feira em uma panificadora no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O idoso, que prestava serviço no local, levou um tiro nas costas e toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. A família do idoso pede justiça. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que 2 homens armados com um revólver e uma faca invadem a padaria e ameaçam clientes e funcionários do local. O criminoso de camisa azul aborda o cliente que está no balcão, enquanto o bandido com camisa verde empurra e ameaça atirar no homem de camisa vermelha. Em seguida, o assaltante com camisa azul obriga o cliente a deitar no chão sob a ameaça de faca. É quando também a balconista aparece abrindo o caixa e uma mulher sai desesperada levando uma criança. Outro menino que está logo atrás se abaixa para se esconder. Nesse momento, o idoso de camisa vermelha tenta fugir do marginal e é atingido com um tiro nas costas. Baleado, o senhor fica caído no chão, enquanto o assaltante pega o dinheiro da empresa e foge com o compassa por esta avenida, na zona norte da cidade. A vítima, que morreu na hora, tinha 60 anos de idade e trabalhava na padaria como prestador de serviços gerais. De acordo com moradores do bairro que não quiseram gravar entrevista, esse não foi o primeiro assalto ao estabelecimento, mas desta vez resultou na morte do idoso. Roberto Rodrigues da Silva deixa a mulher e 5 filhos, uma família humilde. O velório foi na casa de parentes, na zona leste de Manaus. Era ele que sustentava a família toda, né? E trabalhava, fazia bico por aí e deixou agora 5 filhos. Né? E agora ficou essas crianças ficaram todas desamparadas, a mulher viúva e um bebê de 1 ano, né? Que ele deixou. E agora, quem que vai sustentar essas crianças? Né? Saiu para trabalhar vivo e voltou morto. A polícia trabalha com as imagens das câmeras de segurança da panificadora para tentar prender os assaltantes, que fugiram levando uma quantia de aproximadamente R$400. Não reagiu na filmagem, mesmo mostra que ele estava empurrando ele, e quando ele empurrou, ele atirou covardemente por trás, nas costas, que foi atingido nas costas ele e morreu na mesma hora. Eu espero que a justiça venha tomar providência, que venha prender essas pessoas que fizeram essa maldade, tirar um pai de família. E nesta madrugada, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações da Segurança Pública deflagrou a Operação Transporte Seguro. A intenção foi coibir assaltos nos ônibus de fretamento e do transporte coletivo. Caio Fonseca. A Operação Transporte Seguro normalmente começa durante a madrugada, que é para dar segurança ao trabalhador que está saindo para ir ao local de trabalho. Hoje foi mais um dia em que os policiais foram às ruas e conseguiram prender 6 pessoas. As 2 primeiras que foram presas, ainda no bairro Jorge Teixeira, estavam em uma moto com restrição de roubo. Durante o nosso trabalho na madrugada, recebemos informações de pessoas nas paradas de ônibus, dando conta da atuação de uma dupla numa moto preta, utilizando faca e abordando pessoas nas paradas de ônibus. Tiveram a falta de sorte de se deparar com uma de nossas equipes, constatamos que a moto era roubada e a partir daí, nos interrogatórios, mesmo ainda na rua, identificamos uma residência onde tinham mais 4 pessoas e onde estava essa droga aí, que é uma boa quantidade de droga. Além da quantidade de droga, os policiais ainda encontraram na comunidade Fazendinha, dentro desta casa, onde os outros 4 estavam, uma peruca e balaclava. Eles utilizavam inclusive capuz para abordar as pessoas, já que tem alguns deles que já respondem por roubo, e isso para dificultar então o reconhecimento deles. Caio Fonseca, para o Band Cidade. A greve nacional dos auditores fiscais da Receita Federal segue sem definição após quase 20 dias. Aqui em Manaus, a retenção de mercadorias nos portos e aeroportos já começa a afetar o comércio.
A greve dos auditores fiscais da Receita Federal já dura quase 20 dias, tempo suficiente para faltar insumos para a indústria e mercadorias para o comércio. De acordo com o diretor-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, por conta da retenção de mercadorias, os comerciantes podem ser prejudicados nas festas de fim de ano e o consumidor pode pagar mais caro ao adquirir um produto. Primeiro, uma situação de falta de produto que vai acontecer. Segundo, no momento de novembro e dezembro, é o maior volume de mercadoria que nós temos. Nessa mercadoria nós vamos ter falta dela. E quando a mercadoria, que só 30% está sendo liberado, o restante fica armazenada, nós pagamos armazenamento diário. E aí o produto que nós trabalhamos tanto para ficar mais barato o produto, o que acontece? O produto fica mais caro. Natal, final do ano, a gente precisando, né? Alguém tem que pagar o preço, só não é justo que seja o consumidor. Além das vendas natalinas, outro evento que deve ser afetado é o Black Friday, marcado para acontecer no dia 25 de novembro. Segundo os varejistas, é o momento em que as lojas reduzem os preços para comemorar o período de compras que vai até o Natal. E os clientes ganham descontos em diversos produtos. Os auditores fiscais atuam nos portos e aeroportos e são responsáveis pelo despacho aduaneiro de mercadorias. Eu acho que eles têm que arranjar uma maneira diferente. Eu não sei se liberando toda a carga, eu não sei se mudando algum sistema ou fazendo algo que impacta realmente, diretamente no governo federal para enxergar o pedido que eles estão fazendo e essa reivindicação justa que eles têm. O movimento grevista é nacional e contesta a desconfiguração do projeto de lei que trata sobre ajuste de salários e delimita a consolidação das atribuições do cargo de auditor. A paralisação pode acabar ou não na próxima semana. E nós estamos aguardando uma posição do relatório dia 8, dia 9 nós teremos uma Assembleia Nacional e nós não podemos afirmar de forma concreta o desenrolar disso. Então nós temos mobilizações em determinados recintos. Os servidores federais não possuem nenhuma legislação específica para a greve. Então o STF decidiu que subsidiariamente é aplicada a CLT no que couber. Então por isso que a gente fala na manutenção dos 30%. A Prefeitura Municipal de Manaus determinou para este fim de semana um reforço nas linhas do transporte coletivo por conta da realização das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Diferente de outros 18 estados do Brasil, onde existem escolas ocupadas, por aqui as provas para os estudantes devem ser aplicadas sem prejuízo no sábado e no domingo. Orestes Litaif. Nesse fim de semana tem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui em Manaus, as provas estão marcadas para começar às 11h30 da manhã. Mas atenção, os portões dos locais de prova fecham às 11 horas, horário de Manaus. Por isso, o ideal é chegar cedo para garantir a presença. Em todo o Brasil, mais de 8.300.000 pessoas devem realizar as provas neste sábado e domingo. Outras 240.000 pessoas inscritas tiveram as provas transferidas para os dias 3 e 4 de dezembro por conta das ocupações das escolas por todo o país. Aqui no Amazonas, ninguém vai ser afetado por essa mudança. E mais de 212.000 pessoas estão inscritas. A Prefeitura de Manaus já determinou que nesses 2 dias as linhas de ônibus sejam reforçadas para atender à demanda dos estudantes. Orestes Litaif, para o Band Cidade. Um homem de 57 anos procurou a polícia no final da tarde desta quinta-feira, depois de ter sido agredido por um flanelinha na Bola do Eldorado, zona centro-sul de Manaus. De acordo com o advogado José Alberto Barbosa Barreto, de 57 anos, o flanelinha teria atirado uma pedra no vidro dianteiro do veículo depois que o condutor se negou a aceitar os serviços de limpeza de para-brisa, prática muito comum naquela área. O advogado sofreu apenas ferimentos leves. O flanelinha, identificado como Alex Castro de Lima, de 20 anos, chegou a ser detido pela polícia, mas foi liberado em seguida, depois de assinar um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal e dano. Alex já possui passagem pela polícia por roubo.
E o governo do Amazonas iniciou nesta semana a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. As ações vão ocorrer em 21 municípios do sul do Amazonas e mais Presidente Figueiredo e Novo Airão na região metropolitana. A meta da campanha é imunizar 840 mil animais. O preço do medicamento varia de R$ 1,50 a R$ 2,20 a dose e pode ser adquirido nas casas agropecuárias dos municípios. Além de imunizar o rebanho, o pecuarista precisa comprovar a imunização nos escritórios locais da ADAF ou do IDAM. A campanha é coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Amazonas e vai até o final deste mês. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para este sábado aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. A mesma previsão para o município de Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Manicoré, a previsão também é de tempo encoberto com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima não passa dos 31 graus. Em Barcelos, a previsão é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Desde o início da crise econômica, o mercado imobiliário tem sofrido muito com a queda nas vendas. Os bancos reduziram as linhas de crédito e os clientes sumiram, espantados também pelos juros altos. Mas, diante de pequenas mudanças no campo econômico, construtores apostam no retorno dos clientes. Os imóveis estão prontos, mas ainda não têm donos. Reflexo de um período em que o mercado imobiliário sofreu com o sumiço dos clientes, diz este gerente comercial de uma construtora. Motivado também pelo alto índice de desemprego, nossa cidade é muito voltado à dependência do distrito, né? E as expectativas são as melhores neste momento com a queda dos juros. Eu acredito que agora com essa baixa da taxa Selic, que venha melhorar para o nosso cliente final, que vão em busca de financiamento do teu saldo devedor junto aos incorporadores, principalmente dos imóveis prontos, que são busca de financiamentos de imediato, entendeu? O otimismo é tanto que a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas realiza de hoje a domingo um salão imobiliário em um shopping da zona centro-sul de Manaus. São mais de 1.000 imóveis disponíveis para negociação. Buscar pelo menos 400 imóveis vendidos. Então, o fato da gente estar provocando um novo salão já é uma vitória. A ADEME ainda acredita que 2016 vai terminar com um sinal verde nas vendas. Isso deve ser algo talvez próximo a um break-even ou próximo de 3% a mais. É um desafio, né? Esse desafio o salão está provocando também para a gente buscar uma melhora a mais do mercado. E o que eu posso dizer de verdade, esse é o momento para comprar. A Polícia Civil ouviu hoje mais 9 policiais militares que estavam de plantão no dia em que 3 pessoas sumiram na zona leste de Manaus. Policiais militares são suspeitos de serem responsáveis pelo desaparecimento dos jovens. Aos poucos, os policiais militares lotados na 4ª SICOM são ouvidos na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em 2 dias, a Polícia Civil ouviu 18 militares que atuaram no plantão no dia em que as 3 pessoas sumiram. Todos os militares prestaram depoimento e negam qualquer envolvimento com o desaparecimento dos jovens. No entanto, a Polícia Civil já tem indícios que apontam a participação de pelo menos 6 policiais militares no desaparecimento do mecânico Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos, Rita de Cássia da Silva, de 19 e o Everton Marinho, de 20 anos. De acordo com a polícia, dos 3, apenas Alex já respondeu processos na Justiça do Amazonas. Já foi uma equipe do Corpo de Bombeiros, também com a família no local, fazer novas buscas e tal. A gente tem alguns elementos informativos importantes. Uma sandália que o pai reconheceu ser do Alex, com material aparentemente sanguíneo. Ele coletou, ele dispôs amostras para poder fazer comparação, para de fato atestar se aquele sangue que está na sandália
do filho, e aí passa a ter um elemento mais importante. Os investigadores aguardam agora o resultado da perícia para tentar entender o que aconteceu após a abordagem aos jovens feita pelos policiais em via pública. Até agora, a principal prova que levanta suspeita sobre os policiais é este vídeo de um circuito de segurança de um comércio. Nele é possível ver a moto com 3 pessoas sendo parada por uma viatura da Polícia Militar. Nas imagens, os militares fazem revista nos ocupantes da motocicleta. Logo depois, uma mulher e 2 homens são colocados na viatura e um dos policiais militares leva a motocicleta. A partir daí, as 3 pessoas não foram mais vistas. Desde julho deste ano, o comércio de alimentos de rua é regulamentado por um decreto municipal. A norma vale tanto para as banquinhas improvisadas nas calçadas, até para o segmento de comida sobre rodas, os famosos food trucks que vêm crescendo aqui na capital. O objetivo é ordenar a ocupação de espaços públicos e também reforçar as normas sanitárias, trazendo mais qualidade para os produtos oferecidos aos consumidores. Vendedor de rua é uma das profissões mais populares em países em desenvolvimento, segundo o levantamento do Sebrae. A atividade é fonte de renda de muitas famílias e representa aproximadamente 2% do comércio do Brasil. E quem nunca cruzou com uma banquinha na calçada? De uns tempos para cá, a novidade nas ruas da capital amazonense são os food trucks, segmento que também contribuiu para a popularização do ramo de comida de rua. Para evitar o crescimento desordenado do setor, a Prefeitura de Manaus publicou em julho deste ano um decreto que regulamenta o comércio de alimento em via pública. Muitos empreendedores de comida de rua e até os donos de food trucks ainda não sabem, mas a legislação traz as diretrizes para a ocupação dos espaços públicos e as normas sanitárias. Para receber a autorização, você tem que ser uma empresa. Os critérios de localização, ele não pode estar ocupando esquinas, não pode fechar via pública. Em se tratando de comida, há necessidade de autorização da Devisa também. Para o Márcio Tupinambá, empresário do setor e presidente da Associação de Food Trucks do Amazonas, a regulamentação só trouxe benefícios para o setor. E hoje o empresário pode solicitar um espaço público para trabalhar também de forma legal, sem precisar estar ocupando o espaço indevidamente ou irregularmente, correndo risco de fiscalizações, correndo risco de intransigências de alguma parte. Então hoje o empresário tem uma segurança nesse trabalho na rua, solicitando adequadamente esse espaço que pode ser ocupado, seguindo, claro, critérios e regras que já foram pré-definidos pela Prefeitura. Food trucks pode ser definido como cozinha móvel de pequena dimensão sobre rodas, que transporta e vende alimentos de forma itinerante. E por estar em qualquer lugar da cidade, é que devem seguir regras de padronização que garantam a manipulação correta dos alimentos. A excelência nessa manipulação, ela é fundamental. Precisamos seguir todas as normas sanitárias, as regras de boas práticas culinárias para que não haja nenhum tipo de prejuízo para a população. E os food trucks, eles têm essa característica. As cozinhas são todas padronizadas. Com a regulamentação do comércio de comida de rua, a Prefeitura de Manaus já planeja mapear espaços públicos para incentivar a circulação dos food trucks por todas as zonas da cidade. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você e bom fim de semana.